Boa tarde, boa noite. Aí, gente, canal Papo de Ancestral, Tata Umbanda Vorrai. Tema de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre direita e esquerda, sobre essa noção de direita e esquerda que as pessoas têm dentro da Umbanda, da religião de matriz africana, que é uma noção muito nossa, sabe? Porque se você for estudar a matriz africana na sua íntegra, e como era nas macumbas cariocas antigamente, né? E eu posso falar porque a minha raiz vem dessa descendência, você não tinha muito essa ideia maniqueísta de esquerda, direita e bem e mal, tá? O que você tem é aquela ideia de bom caráter, mau caráter, moralidade, amoralidade. Não é imoralidade, amoralidade. Direita e esquerda foi uma coisa que nasceu muito com aquela galera do Zélio, né? Direita são aqueles espíritos que trabalham com o racional e o espiritual. E esquerda são aqueles espíritos que trabalham com o emocional e o material. Por isso que falam muito que linha de esquerda, povo de Exu e Pombogira, o negócio deles é o material, né? É o dinheiro. E não é só isso. Tem muito disso? Tem. Por serem ancestrais, por terem um viés de estar numa marginalidade, cuidando de pessoas que estão à margem da sociedade. Lembrando, estar à margem da sociedade não é ser bandido, gente. Quando nós falamos que Exu e Pombogira são espíritos marginais, é porque eles estão à margem de uma sociedade. Eles cuidam do povo pobre, do povo que está à margem de uma sociedade que está numa elite, que está numa posição mais privilegiada, uma posição de colonizador, vamos dizer assim. Então, só que, se você for parar para pensar, um caboclo, um preto velho, um preto novo, um baiano, um boiadeiro, eles tiveram sua história de vida. Como é que uma entidade se torna entidade? Já pararam para pensar nisso? Isso tem muito a ver com a ancestralização daquele espírito. E a gente pode conversar sobre ancestralização num outro vídeo, com muito mais calma. Mas a ideia é, aquele espírito, ele teve uma vida. E ele tinha uma especialidade. Quando ele morre, ele não deixa de ter a especialidade que ele tinha. Por exemplo, em vida, aquele espírito era um minerador, um buscador de tesouros. Quando ele vai para o plano espiritual, ele se encanta, ele vira uma entidade, e a gente vai falar também das questões espirituais, Egum Urirê, Egum Buruku, que é também chamado de... Isso também no outro vídeo. Mas entenda, uma entidade ela é um Egum, porque Egum e Urubá é espírito. Não tem muita diferença. Egum e Urubá é espírito. Se é um bom espírito ou um mau espírito é uma outra história. Mas Egum é espírito. Uma entidade provavelmente é um bom espírito. Mas ser um bom espírito não anula as trevas que existem dentro dali. Ninguém morre e tem a redenção. Era um filho da mãe em vida, morreu, mas era um filho da mãe em vida, se ancestralizou por algo de bom que fez, mas ele era um filho da mãe em vida. Quando ele morrer, ele não vai simplesmente virar o santo. Não existe isso. Por isso que muitos espíritos que estão que estão à margem, eles vêm como Exu e Pombogira, que são as falanges que aceitam eles como eles são, ancestrais de esquerda. Nós damos o nome esquerda e direita de uma forma maniqueísta, mas se você for parar, como eu falei, parar para ver como é na Umbanda, como é na Quimbanda, o maniqueísmo não tem local. O que você tem é o bom caráter e o mau caráter. Isso é uma outra situação. Dentro da matriz africana é isso que tu tem.
Então entenda, quais são as linhas que são de direita? Eu vi um vídeo, eu estou puxando esse assunto porque hoje eu fui parar para ver aqui nessa rede social, Kawaii, na rede social que eu estou no momento, que eu vou me aplicar para ela, fora o canal da Vermelhinha, eu vi um formador de conteúdo, um criador de conteúdo, né? Um criador de conteúdo pai de santo, falando quais são as linhas que são direita, quais são as linhas que são esquerda, aí ele bota malandro como direita. Gente, malandro não é direita. Malandro não é direita. Se você for caracterizar malandro pela caracterização de direita e esquerda que eu falei ainda agora, racional, espiritual, emocional, material, malandro é esquerda. Cigano. O povo cigano, a sua cultura, ela é bem material. Eu vou considerar a cultura gadia, a cultura cigana, os ciganos são esquerda. Entendeu? E não tem problema nenhum, porque ser esquerda não é ser mal. Ser esquerda é ter uma expertise diferente do povo que se diz de direita. Mas tem mais uma confusão. Baiano, preto velho, marinheiro, caboclo. Existem os caboclos quimbandeiros, os pretos velhos quimbandeiros, os baianos quimbandeiros. O que é isso? São espíritos que transitam na direita e na esquerda. Tem um viés mais esquerdista. Mas não quer dizer que são maus ou bons. Eles têm uma visão de vida que é a visão que o ser humano tem. E eles vão ter os códigos morais deles, que eles vão seguir, que são dentro do que a falange rege e do que eles eram em vida. Toda entidade, ela tem 3 pontos de base. Tá? A falange, a zona espiritual onde ela age e a própria expertise dela. A própria essência dela. Na Quimbanda a gente chama as zonas espirituais de reinos. Reinos de Exu. Na Umbanda, elas são zonas espirituais. Entendeu? São as famosas 7 linhas. As 7 linhas, elas são as 7 radiações, elas não são nada mais, nada menos do que zonas espirituais. Que esses espíritos vão progredindo. Né? Progredindo não, vão existindo. Porque também essa ideia de, o meu Exu... Acontece. De uma entidade estar numa falange e por algum motivo de escolha, não é evolução, escolha, ela é agregada a uma outra falange e se manifesta de outra forma. Isso acontece. Mas não é uma evolução. Vamos parar de pensar a evolução. Né? Se você for pensar a evolução como Darwin, que é a adaptação, beleza. Como acontece aqui, acontece lá. Né? Com toda aquela relação que eu falei ontem, no vídeo de ontem, uma relação horizontal, sem hierarquia. Tá? Mas a gente sabe que os espíritos que se manifestam como pretos velhos, eles têm um pouco mais de sabedoria pelo tempo de existência. E essa história de que o meu preto velho não é preto e não é velho, gente, esquece. Quem incorpora arquétipo destrói raiz. Tá? A gente pode falar de um arquétipo como entendimento do que aquela linha faz ou deixa de fazer. Mas o preto velho, ele não é um arquétipo. Ele é um espírito que foi preto e foi velho. É um ancestral antigo daqui dessa terra que se agregou. O moiô dele agregou a espiritualidade e ele é um ancião. Uma gira de preto velho é um conselho de anciões. Tá? E direita e esquerda é uma coisa que a gente cria. É um entendimento que a gente tem. Tá? Mas lembrando, não pense na coisa de forma maniqueísta. Certo?
bem e mal. Não. Direita e esquerda não é bem e mal.